Vamos então enfocar o assunto aí da Câmara dos Vereadores, hein? Nós tivemos ontem mais uma etapa, né, da discussão do plano diretor, que está aprovado em 2 turnos. O texto final foi aprovado na última segunda-feira, mas novamente sob protestos, né, manifestações, enfim, e o voto contrário a esse texto final de 3 vereadores. Os vereadores Lino Pérez, o vereador Pedrão, do PP, o Lino Pérez do PT, e o Afrânio Bopré do PSOL. Chama a atenção até que o Pedrão é um vereador do PP, né, do mesmo partido do vice-prefeito, né, João Amin. Mas nós vamos conversar com o professor Lino Pérez, vereador do PT, que está na linha para nos atender. Professor, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bem, professor, em primeiro lugar, nos explique, há quem não esteja entendendo este rito aí da discussão. Foi aprovado em primeiro e segundo turno, e por que ficou um texto final para esta parte conclusiva aí? Não, a redação final, né, ela faz parte junto com o plano diretor, né, e as suas alterações, ela faz parte do conjunto da lei complementar, que tem que ser, segundo a lei orgânica, no artigo 61, parágrafo 1º, né, de 2/3 do plenário, né? E dá para entender, porque como uma lei maior que organiza, ordena o crescimento da cidade, enfim, para o futuro, né, não uma lei ordinária, ela é fundamental que ela tenha assegurado essa maioria absoluta. Então, de fato, o que aconteceu é que não houve esses 16 votos, né? Ocorreram 13 votos. Então, já vinha ocorrendo isso anteriormente, viu? Nas emendas, a gente protestou, a gente reclamou naquele momento das emendas serem votadas com menos de 16 votos, né, que feria, inclusive, a lei orgânica e o regimento, e, no entanto, a mesa foi passando isso, né? Agora, na redação final, agora chega, como ele fecha o circuito de votações, não dá para ter uma votação menor que 16 votos, né? Sim. Que é para dar uma segurança jurídica e legítima também, né? Sim. Então, nesse sentido que nós estamos recorrendo para que faça a votação corretamente, né? Quer dizer, então, que vocês foram à justiça para pedir a avaliação, a votação de novo, para que ela atinja este número que vocês entendem que deva ser 16 votos. Sim, exatamente. Quer dizer, infelizmente, a mesa diretora já em vários momentos, e isso nós temos reclamado ao longo do tempo, que tem infringido o regimento, né? E aí, no caso, aí também a lei orgânica é a nossa lei maior, né? No seu artigo 61, parágrafo 1º. Então, não é possível, Marcelo, ainda mais que nós trabalhamos com a matéria legislativa, né? E deixar passar um erro desse, né? Uma irregularidade desta, né? Ainda mais que fecha a redação final, aparentemente, não, a redação final é só o aspecto de redacional, não tem desrespeito a conteúdo, enfim, mas não, ele é a consecução do circuito, né? Então é por isso que nós estamos pedindo para que seja regular isso aí, entendeu? Bom, além disso, você sabe que além da redação, que não teve o quórum necessário, nós já tínhamos reclamado na votação do dia 6 que não havia mapas. Quer dizer, os 13 mapas aqueles lá da... Que mapas são esses, hein, vereador? Os mapas, são vários, mas são 13 mapas, né? Mas os mapas respeitam é uma projeção bidimensional a cores, em que aparece ali se uma área é residencial, se uma área é comercial, tá? Se uma área a chamada operação urbana consorciada, que aliás está errado esse termo, enfim, foi colocado lá também. Ou seja, os tipos de usos diferenciados o município inteiro, né? Onde pode construir, onde não pode construir, onde uma área de preservação permanente, área de preservação limitada, etc. Esses mapas que eu já venho colocando há muito tempo, inclusive, estão incompletos. Eles estão, observe bem, além do texto, não está nos autos, você sabe disso, os textos não estavam nos autos, carimbado quando nós votamos dia 6, certo? Eles estavam por fora, nós vamos checar de uma forma informal, mas não está no processo. Além disso, não estavam os mapas presentes. Ou seja, uma lei assim, você diz, área residencial predominante, aí diz, onde? Aí você vai no mapa e diz lá, área na Santa Mônica, em tal lugar, está lá devidamente demarcado.
Se você não georreferencia, você não coloca, desculpa a palavra técnica, né? Mas assim, se você coloca as medidas corretas, onde vai a área residencial que tem 3 pavimentos, passa para a comercial, em que momento? Qual é o limite disso? De uma área que passa residencial para comercial. Sim. Aí tem que dizer o limite corretamente. Ou é um rio que está passando, ou é uma rua, e mesmo assim é discutível, hein? Porque às vezes na mesma rua você tem do lado 2 pavimentos, do outro lado 12 pavimentos. Qual é a lógica disso? Então você tem que explicitar claramente no mapa qual é aquela alteração de zonamento e qual é o uso, sua finalidade. Então isso, o texto, ele tem que estar espacializado, ele tem que estar no mapa. Então a letra e o gráfico, o espaço tem que estar juntos. Ele não pode separar uma medida da outra. Mas o mapa, em última instância, é a ilustração do que diz o plano diretor, né? Não, é mais ilustração. Porque ilustração, você dá um exemplo. Vou te ilustrar para ti, tá? Não. Ele é uma mesma peça. Ele é a peça escrita e a peça gráfica. Entendi. No mesmo momento. Porque imagina se você quer lá construir a sua casa, certo? Aí você diz assim, a partir da Madre de Luta para dentro, 50 metros, vai ser área comercial. Depois de 50 metros vai ser para área residencial. Bom, mas em que momento aquilo ali? Quando você está no seu terreno, tem casos que o mesmo terreno do sujeito, ele tem 2 tipos de uso. Pô, então, como é que eu faço? Faço na frente residencial, atrás comercial, ou vice-versa? Então isso tem que estar explícito, entendeu? Porque senão ele dá insegurança jurídica lá na frente, né? Dá uma série de ações na justiça, e com razão o proprietário, que não sabe qual é o parâmetro, qual é o uso que está atendendo o seu terreno. E esses mapas aí, o senhor está dizendo aqui, eu estou lendo no seu site, que foram disponibilizados somente minutos antes da votação, né? Muito bem, exatamente. Na sexta-feira anterior à votação dia 6, eles só a partir das 5 da tarde em diante eles linkaram lá no site da prefeitura, certo? Isso sobre nós que fomos atrás, fomos reclamar, porque nós, vereadores, queríamos ter, né? Me parece que antes de votar a gente tem que ter domínio da matéria, né? E a gente não tinha os mapas. Entendeu? A gente tinha os mapas de emendas anteriores, que eram, aliás, uma confusão aquelas alterações de emenda que fizeram, né? Desde as 658 emendas da primeira votação, com mais 300 e poucas emendas agora na segunda votação, você tinha desenho feito à mão, né? Sabe aquela caneta de isopor? O cara puxa ali, ó, aqui é aprovado, aqui é rejeitado. Quer dizer, não tinha um estudo técnico de retorno para o órgão de planejamento do IPUF, ou no caso, o corpo técnico da prefeitura, da Câmara, que nem foi consultado, o engenheiro Antônio, né, não tinha uma parametrização dessas coisas feitas à mão na correria. Sim. Bom, então esses mapas não tinham. Esses mapas só foram linkados no final da tarde do dia 4, aquela sexta-feira, 3 ou 4 aí, né, antes do dia 6, e aí na hora lá que apareceram os mapas impressos para votação. É impossível, Marcelo, analisar isso no final de semana, na correria, né, 300 e poucas emendas incorporadas ao texto. Agora, o vereador, me diga uma coisa, o que está por trás disso, hein? A população fica aí observando essas manifestações, essa posição de vocês contrária ao plano diretor, mesmo ele sendo aprovado, com esta maioria que o prefeito tem na Câmara. O que está, como a gente diz no popular, o que está pegando neste plano diretor que é tão contestado por vocês, hein? Olha, eu sou muito área técnica, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Urbanismo, entende? Para mim custa ter assim também essa atuação aparentemente só política, né? Mas a questão não é técnica, sim é política, né? Nesse caso específico, se quis a força, certo? Impor um programa político. Ou seja, se tinha que aprovar isso em 2013. O prefeito, né, ele teimou, baseado numa promessa de campanha, que tinha que aprovar isso em 2013, alegando que são 7 anos que já não dá mais para a população ficar esperando, tá? É essa a argumentação. Agora, na prática, isso aí é uma falácia, porque na realidade aconteceu que o prefeito fez, ele gerou uma nova peça, um novo projeto de lei, diferente do administrador anterior. Quer dizer, aquele anterior, sim, que houve discussão, com muitos problemas, né? Eu participei do núcleo gestor, como representante da universidade, no caso da geração Berger, que foi aquela fundação SEDA que fez, lembra? Aquela proposta de março, foi rejeitada em 2010, depois o IPUF, os técnicos tiveram que ficar um ano e mais de um ano reformulando aquilo lá. Aliás, falando a propósito, o núcleo gestor está extinto, né? Está extinto, exatamente. Isso é outra coisa de respeito que aconteceu, porque o que vai acontecer? O núcleo gestor disse assim, ó,
ganhou por 15 votos a 4, votou que tinha que ter audiências públicas distritais. Tá? E quando for votar qual é o cronograma, naquela noite lá de agosto, o Dalmo, o secretário de planejamento, suspendeu a reunião, cara, arbitrariamente, coisa que nunca tinha ocorrido anteriormente. Então ele suspendeu a reunião, o núcleo gestor não pôs estabelecer um cronograma que se entendia que tinha que ser o mais célere possível. Sim. Porque os membros do gestor desde o setor das comunidades até o setor empresarial. Que, aliás, depois o Sinduscom, que faz parte, depois vai entrar na justiça, né, pedindo mais tempo. Então, não foi só o Sinduscom. Os órgãos técnicos, o Instituto de Planejamento Urbano, o IAP, que é dos órgãos do Arquitetos, o CREA, os engenheiros, que não tiveram nem tempo de vender os mapas, o CREA, isso reclamou também. Ontem esteve aqui o presidente Hélio Bairros, do Sinduscom, e disse que não conhece o plano diretor, não conseguiu ler o plano diretor sequer. Sim, porque são 329 artigos e 13 mapas, certo? E quando ele entrou na Câmara, os técnicos da Câmara me disseram, às vezes, que não conseguiam, não estavam lendo também, estavam lendo o plano. Eu que sou técnico na área, eu consigo bater o olho e ir mais rápido, né? Sim. Eu também não conseguia ler, porque você tem que voltar, comparar com os mapas, fazer um estudo comparativo, né? Fazer estudo comparativo, inclusive, com a realidade. Não adianta você colocar no mapa. Sabe como é que foi alguma modificação? Agora, vereador, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que há tempo eu estou com essa dúvida e nas ocasiões aí de entrevistas eu nunca pergunto. A oposição, ou seja, o conjunto dos vereadores foram apresentadas 600 emendas, né? Certo. Alguma dessas emendas foi aprovada? Foram. Mais ou menos a metade foi aprovada. Sei. Quer dizer, a metade. Eu quero deixar bem claro o seguinte, na realidade, o plano, que não é plano diretor, hein? Isso aí é um zoneamento totalmente fragmentado. O plano diretor é muito mais que isso. Ele tem uma concepção, é um plano de desenvolvimento econômico, cultural, social, etc. Tem que estar amarrado isso aí tudo direitinho. Tem que ter um plano de mobilidade que deixaram para 2 anos depois, tem que ter um plano de saneamento, que já foi aprovado na Câmara, mas também não está amarrado. Enfim, né? O plano de capacidade de suporte, enfim. Então, não foi feito isso. O que aconteceu é o seguinte, que foram rejeitadas 300 e poucas emendas. Dessas 300 emendas, eu reconheço que uma parte dela ia ficar pior do que já está o plano hoje. Porque o plano original fez crítica, certo? Porque ele freou, né? Vamos supor, ele se aproximou das comunidades quando ele disse que é 2 pavimentos. Na parte das bacias, vamos dizer que tem aquíferos, que são Campeche e ingleses. Ali embaixo a comunidade pediu que fosse 2 pavimentos, porque não dá mais, porque está estourando a capacidade de suporte, tem um aquífero ali embaixo, etc. Aí a prefeitura se aproximou das comunidades, deixando também 2 pavimentos. Bom, mas no entanto, estourou o gabarito, as alturas de edificações de outras regiões. No inglês tem 12 pavimentos, na parte da Canasvieiras, na parte todo estreito, que já é hoje uma situação precaríssima, também estourou a capacidade de suporte, verticalizaram para ter 16 pavimentos. Agora, o que aconteceu? O prefeito ele freou aqueles que queriam deixar não só 12, 14 pavimentos, como ele propõe, que eu já acho equivocado, mas eles queriam, o setor imobiliário queria avançar para 16 pavimentos em várias regiões do estreito. Sim. Então ele cortou, como é que isso dá para explicar? Ele foi restritivo em certas regiões, que é correto, e liberou em outras regiões. E cortou aquelas que são piores ainda. Então, ele ficou no meio do caminho, aí sem uma noção clara, uma visão clara de cidade. Então, isso que agora eu lhe pergunto o seguinte, vereador, ao longo agora do tempo, este plano pode ser modificado, emendado? Pode. Ele pode, a qualquer momento o plano diretor pode ser modificado. Aliás, isso é a grande ameaça que a cidade sempre está tendo. Já o atual plano diretor, né, que agora não sei se é atual ou já não é atual, porque ficou essa confusão, né, que é a redação final, mas o prefeito ainda tem que, nós esperamos que ele vete, né, esse plano diretor, então tem que fazer um circuito de retorno ainda, né? Então nós estamos ainda com o plano diretor atual. Esse plano diretor atual já foram modificados a mais 300 alterações, o atual, tá? Uma parte deles, o pessoal chama alterações do bem, né? Mas a maioria é alterações do mal. Ou seja, são liberalização de gabaritos, explodindo edificações em vários pontos da cidade. Bom, então estourando sem ter estudo de capacidade de suporte, né? Uma análise disso. Então, na verdade, é o contrário. O certo é não alterar e só alterar aquilo que fosse preservar e com o devido estudo técnico, estudo de impacto de vizinhança. Sei. Isso é correto. Agora, claro, esse plano, como vai ficar, vai ter que sofrer vários ajustes, 6 planos que estão faltando nele, específicos,
até 2 anos, vou ter que especificar. O CMBio entrou com um belo documento colocando que várias áreas de preservação permanente e preservação limitada foram alteradas, ferindo a legislação federal, vereador, etc. Isso é pano para muita manga, né? Esse é plano para muita manga, exatamente. Pano e plano para muita manga. O nosso tempo é restrito, infelizmente, mas a gente vai, é claro, né, trazendo durante a nossa programação ao longo dos dias esse debate aqui. Mas finalmente eu lhe pergunto o seguinte, vereador, com esta ação, o presidente da casa está afirmando aqui que a aprovação do texto final do plano está garantida, diz ele aqui. Não, como é que o senhor reage a isso aí? Ele tem direito a responder, mas ele tem que estar respaldado na legislação, na lei orgânica e no regimento interno. Então ele cite, que fundamente essa afirmação que está genérica e solta. Assim é fácil afirmar, né? Sim. Como ele afirmou também que estava linkado lá os mapas e o plano já um mês antes, porque é uma inverdade. Não se faz um homem público uma afirmação desse tipo. Quando na realidade estão falando que os mapas foram linkados só ao final da tarde, dia 4, sexta-feira, e ele fala como se já estivesse antes, como se nós não soubéssemos acessar o site. Entendeu? Eu digo o site, porque a intranet, que é um problema interno nosso, não temos acesso a documentos, e o site, a parte externa. Estou falando da parte externa. A parte interna também entrou com a parte interna só no final daquela sexta-feira. Então, no mínimo, a gente tem acesso antes do intranet, os vereadores não tiveram acesso. Sim. Imagina a população, então ficou pior ainda. Agora, o vereador, me diga uma coisa, vocês foram para a justiça e entraram com que tipo de ação, hein? O que foi pedido na justiça? Não, nós fomos ao Ministério Público para que ele acione a Prefeitura, a Câmara, para que se esclareça o que aconteceu. Entendi. A partir daí, o Ministério Público vai tomar a devida medida, entendeu? Ainda não está tomada a medida ainda. Mas vocês querem que retorne... Vai ser a CEMIC, vai ser a DIN, não sabemos ainda. Vocês querem que retorne a votação para que ela seja feita novamente? No mínimo, que retorne a votação para que obedeça o rito, né? Porque o estranho, porque há vários assuntos lá na casa, se obedece o rito rigoroso. Entendo. Então, a técnica legislativa é usada como um ponto de vista político. Ok. Certo? Então, agora que se obedece, então, porque essa aí não é uma questão meramente administrativa e burocrática. Tá certo. É uma questão política que está por trás, que é atropelar como as emendas foram aprovadas várias com 12 votos, e são 16 votos. Ok. Vereador, bom, eu ia até fazer aqui uma consideração de que o voto do Pedrão, do PP, né, é um voto aqui curioso, no mínimo, né, mas eu vou fazer essa pergunta ao próprio Pedrão nas próximas horas aí, ou amanhã talvez a gente possa entrevistá-lo aqui, porque ele é do PP, do partido do vice-prefeito, e é uma posição aqui bem peculiar, né. Mas eu lhe agradeço a atenção, viu, vamos continuar acompanhando o assunto aí. Não, perfeito, eu agradeço aí também a oportunidade. Né? Um abraço. Um abraço. O vereador Lino Pérez, que é do PT, e que é obviamente da oposição, que nos falou aí a respeito deste texto final agora do plano diretor, que foi votado na segunda-feira, foi aprovado, mas o vereador está dizendo que pelo rito do processo, esta votação deveria ter 19 votos a favor e não apenas 16, né, como foi. É isso, né? Acho que fiz o cálculo certo. Mas, enfim, ele acha que deve haver uma melhor avaliação nesta votação. Ele quer nova votação do texto final do plano diretor. 8h35, o intervalo, nós já voltamos.